Fala moço, fala mocinha, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do concurseiro, faço parte da tropa imbatível que vai te preparar para o concurso de bombeiros militar do Maranhão. Importante dizer que nós já estivemos várias vezes no Maranhão, alô, alô Imperatriz, alô, alô São Luís, alô, alô Timon, que nos receberam tão bem. Nós estamos aqui para reforçar, nós estamos aqui para te dar segurança. Acredita, a aprovação é a sua verdade. Atenção, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, não esqueça de baixar o PDF no link da descrição do vídeo. Outro papo que eu quero te dar. Não esqueça que nós já estamos oferecendo para vocês o curso. O nosso curso é o chamado curso pré-edital. E o que é que nós estamos oferecendo? Estamos oferecendo videoaulas, nós estamos oferecendo apostila em PDF, jogo rápido, resumida, bem prática e 2 testes simulados. Lembrando que o concurso já foi autorizado e nós vamos ter 1000 vagas. Importante dizer para vocês que o concurseiro valendo é aquele que se prepara antes do edital. Atenção, quero só ficar ao lado desta tropa. Eu quero ficar ao lado deste material humano que vai te preparar, que vai te colocar nas fileiras. É importante que você acredite, que você dê uma olhada nas nossas videoaulas, veja o nosso preparatório dos últimos concursos do Maranhão e veja o que as pessoas disseram. É muito importante você ter essa certeza. Agora, importante para nós, informações sobre o nosso curso online. Você pergunta muito por esse curso online. Este curso será atualizado logo após o edital. Ponto principal, acesso por 180 dias. Mas vem comigo, olha o detalhe. Matrículas efetuadas até o dia 31 de maio terá um bônus, terá uma vantagem. Ou seja, o acesso vai ser por 270 dias. Videoaulas, práticas diretas, teoria, exercícios, material em PDF e você vai ter 2 testes simulados. Lembrando que lá na frente nós vamos falar das nossas revisões, que alguns alunos chamam de previsões. Aquilo que nós falamos na revisão sempre vai constar na tua prova. Beleza? Atenção! O concurseiro, ele quer jogo rápido. O concurseiro, ele quer praticidade. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos analisar, como é que nós podemos trabalhar uma revolta extremamente importante, que é a revolta de Beckman ou revolta de Beckman. Beleza? Vem comigo, fala moço, fala mocinha. Pontos principais que no último edital ele ressaltou. Sempre que nós formos falar sobre a revolta de Beckman, nós precisamos ressaltar esses 3 itens. Primeiro, o estado do Maranhão e Grão-Pará. Nós precisamos entender que as causas são as mais diversas possíveis, mas nós vamos ressaltar principalmente essas 2 causas. A questão da Companhia do Comércio do Maranhão e Grão-Pará, e nós vamos ressaltar também a crise portuguesa, nós vamos ressaltar as invasões holandesas, nós vamos ressaltar também a vinda dos jesuítas, que tiveram um papel fundamental como causa. Beleza? Vem comigo. Próximo slide, moço. Atenção. Sempre que nós falarmos sobre revoltas nativistas, e existe uma discussão muito grande sobre isso,
São revoltas que ocorreram por queixas. São revoltas que ocorreram por descontentamento. Não é uma revolta que tem um teor político de separação. As revoltas nativistas, elas possuem uma queixa. Eu estou incomodado, eu estou insatisfeito e eu gostaria que a coroa olhasse por nós. A questão é que vocês não podem esquecer é que quando o Brasil foi colonizado por Portugal, nós tínhamos o mercantilismo. E dentro dessa mentalidade mercantilista, o Estado intervinha diretamente na economia. Não havia uma liberdade econômica. Ponto número 1. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, a mentalidade da metrópole é uma mentalidade mercantilista. Ponto número 2. Quando Portugal coloniza o Brasil, na verdade, não é o Estado português que coloniza o Brasil. Na verdade, são os colonos, com seu dinheiro, com seu investimento, que vai colonizar o Brasil. É necessário que você entenda o item número 3. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, entre aspas, havia a chamada Divisão Internacional do Trabalho. E esta Divisão Internacional do Trabalho, ela deve ser vista também no Pacto Colonial. A colônia, ela está comprometida com a metrópole. A colônia só pode vender para a metrópole. A colônia tem que fornecer os produtos exigidos pela metrópole. E é a colônia que vai criar esta regra. Muito bem, então já existia uma situação de desigualdade. E já existia por parte dos colonos queixas, descontentamento. A situação, principalmente da colônia, ela se torna agravante no momento em que nós tivemos a União Ibérica. E esta União Ibérica foi uma união em que Portugal só perdeu. Portugal perdeu alguns locais que ele controlava no continente africano para os holandeses. Portugal perdeu, por um bom período, áreas do litoral, aonde você chama o atual Nordeste. Os portugueses, quando expulsam os holandeses, expulsam, entre aspas, os holandeses saem sabendo como plantar a cana, saem sabendo como transformar a cana no produto açúcar. Você não pode esquecer, moço, fica ligado, mocinha, que os holandeses já tinham uma logística de refinar este açúcar em Amsterdã. Quando os holandeses saem, expressão que vocês conhecem, terra arrasada, engenhos destruídos em todo o litoral e em todo o interior. Quem expulsa os holandeses não é o comércio português. Quem expulsa os holandeses não é o Estado português. Quem expulsa os holandeses são os colonos, que perderam escravos. Nas lutas com os holandeses, engenhos destruídos, senzalas destruídas. E aí você vai ter o quê? Escravos aproveitaram o momento e fugiram. Finalmente, quando houve a restauração, finalmente, quando Portugal recupera a sua autonomia, o estrago interno e externo já estava feito. Importante, a mentalidade portuguesa mercantilista
impediu que Portugal acumulasse riqueza. A mentalidade portuguesa mercantilista impedia que começasse a crescer em Portugal o que tu chamas hoje de burguesia. É necessário que você compreenda que a economia portuguesa não ia bem e os reis, no plural, em Portugal, também não mandavam bem. O que é que o Estado português ele vai pensar? Se a nossa situação econômica não está boa, eu não vou cortar a vida boa da nobreza. Se eu, enquanto rei, sei que o reino está mal, eu não vou parar de fazer guerras desnecessárias. O Estado português olha para as suas colônias. Vamos melhorar a exploração dessas colônias. Eu olho para o Brasil. Lembrando que o Brasil começa a respirar após as invasões holandesas. O açúcar, que tinha sido o produto principal, sofria agora a concorrência com o produto holandês. É neste contexto, e só assim você vai entender, eu disse, é neste contexto que nós temos que olhar agora para o estado do Grão-Pará e Maranhão. Todos os professores que vocês já assistiram videoaula, e haja videoaula sobre o assunto, mostraram que, na verdade, existia um Brasil, e este Brasil, Grão-Pará e Maranhão, não faziam parte. Vamos lembrar que o Maranhão não passava por uma situação financeira boa. Vamos lembrar que o Maranhão ele vai sofrer todo o autoritarismo do Estado português. Para respirar, vem fazer uma leitura comigo, moço. A União Ibérica é o período que podemos destacar no processo de colonização, ocupação e formação do território do Maranhão. Neste período, nós vamos ter a formação de várias capitanias hereditárias, entre elas a capitania do Ceará, a do Maranhão e a do Pará. O que você já sabe? Eu tenho um problema de comunicação entre Grão-Pará, eu tenho um problema de comunicação entre o Maranhão com o restante do Brasil. As correntes marinhas dificultavam, os ventos não ajudavam. Já ouviram? É muito mais fácil eu sair de Belém, é muito mais fácil eu sair de São Luís para Lisboa do que comercializar com o restante do Brasil. Isto vai provocar algumas especificidades na fala, no pensamento. Beleza? Vem comigo, moço. Fica comigo, mocinha. Mesmo com uma grande distância geográfica entre os territórios, a comunicação marítima entre os estados do norte e a Europa era muito mais viável que entre os estados do Brasil. Você está entendendo que há um isolamento. Este isolamento, ele não é só político, é um isolamento econômico. Lembrando que os escravos saíam do continente africano e iam para os portos do Rio de Janeiro. Os escravos saíam do continente africano e iam para os portos da Bahia. Não havia no Grão-Pará, nem no Maranhão, portos que receberiam escravos. Ou seja, o Maranhão, importante, tinha uma dificuldade na obtenção de escravos.
E esses escravos que chegavam era muito mais caro. Oferta, procura. Importa para nós, pós-União Ibérica, Maranhão em crise. Pós-União Ibérica, eu estou restaurando os meus engenhos. Se os engenhos não estão dando lucro, vamos procurar uma atividade extrativista. E uma dessas atividades extrativistas é a droga do sertão. Só que, para obter a droga do sertão, é necessário o quê? É necessário alguém que conheça o local. Erro de alguns textos. Erro de alguns livros. A ideia de nós obtermos o trabalho escravo indígena não é só pela falta de africano. Há uma falta de africano? Sim. Queremos o fornecimento de africano? Sim. Mas nós também precisamos do trabalho escravo indígena por uma especificidade. E essa especificidade seriam as drogas do sertão. Eu preciso que pessoas locais, que conhecem o território, tragam essas riquezas. Tranquilo? Vem comigo, moço. Fica ligado, mocinha. O estado do Maranhão foi criado em 1621. Já falamos que era formado pelos atuais territórios Maranhão, Ceará, Piauí, Pará e Amazonas. Essa região estava subordinada e estava ligada diretamente à coroa portuguesa. Entre suas atividades econômicas destacavam-se a lavoura da cana, a produção de açúcar, o cultivo de tabaco, a pecuária para exportação de couro e a coleta de cacau. Então, o Maranhão ele vai ter várias atividades econômicas, beleza? Um ponto fundamental para nós. É muito importante que você entenda que existe uma diferença. Você tem plantadores de cana e você tem senhores de engenho. Nem todo plantador de cana tem grana para produzir e transformar a cana em açúcar. Ok? Já montamos o quadro. Todas as questões que vão cobrar de vocês, e eu vou mostrar 3, você vai perceber que vai enrolar, ela vai cobrar o que eu acabei de explicar. Jogo rápido, todo concurseiro quer jogo rápido. A revolta de Beckmann é uma revolta por queixa, por insatisfação. A revolta de Beckmann, ela está em que contexto? Num contexto de crise pós-União Ibérica. Ela está no contexto de uma mentalidade mercantilista que vai ser agravada após a invasão holandesa. A revolta de Beckmann é uma queixa. Queixa por quê? Porque nós, colonos, não podemos utilizar o trabalho escravo indígena. E existe, explicado hoje, uma dificuldade geográfica estratégica de obter o trabalho escravo africano. Lembrando um ponto fundamental. Nós, no Maranhão, nós estamos insatisfeitos. Só tem um problema. Qual é o problema? Ainda vamos ter coisa pior. Se eu já estava insatisfeito por esse motivo, a coroa portuguesa vai tomar algumas atitudes. Um item que eu sempre leio quando os alunos perguntam: quando Portugal coloniza o Brasil, há um acordo e nós vamos ter várias ordens religiosas que vieram para o Brasil. Nós falamos só jesuítas, é o mais natural, mas vieram várias ordens religiosas. Entre essas ordens religiosas, jesuíta. E o jesuíta, ele tem uma didática, ele tem uma prática diferente
em converter, em cooptar os indígenas. Os jesuítas, eles ganham a confiança através da música, através da confiança. E eles começam a desestruturar a cultura dos índios. Eles começam a ter o índio como seu trabalhador, eles começam a incutir a crença cristã e eles vão ter uma lucratividade muito grande, porque no primeiro momento nem imposto era pago a Portugal. Importante para nós, se os jesuítas utilizam o trabalho escravo indígena, por que os colonos não podem utilizar? O que eu já vi de videoaula, e vamos acertar uma questão, não havia consenso entre o governo português. Ora, o governo português proibia o trabalho escravo indígena, ora, o governo português colocava algumas exceções. Dá uma pesquisadinha, pesquisa que é bom. O governo português afirmava que era possível utilizar o trabalho escravo indígena a partir das guerras justas. Pesquisa, moço. Era possível, atenção, utilizar o trabalho escravo indígena através do resgate. Eu estou pedindo para você pesquisar porque você vai memorizar rapidinho. Então, haviam exceções para utilizar o trabalho escravo indígena, mesmo sendo proibido. Então, os colonos ora podiam, ora não podiam. Lembra que teve um período da permanência dos holandeses? Os colonos tiveram que se virar e utilizavam os indígenas. No momento em que o Estado português torna mais difícil a utilização dos indígenas, vem um basta. E aí vem a revolta. Atenção! A partir do século XVII, as relações entre a metrópole portuguesa e a colônia brasileira já apresentavam sinais de desgaste por tudo isso que eu falei. Desgastes gerados pela política tributária extremamente elevada. Olha só, desgaste pelo descaso. Lembra, passei um tempinho com vocês, o desgaste também se dá pelo monopólio de comércio. Lembra que Portugal, desde a colonização, estabeleceu esse monopólio, divisão internacional do trabalho, pacto colonial. É neste contexto que irão ocorrer as revoltas nativistas. Quais são os motivos? Quais são as características de uma revolta nativista? Combate ao domínio português, mas eu não estou pensando em separar. Queria, mas não penso. Restrita às regiões de origem. A revolta de Beckmann não tem a ambição de ser envolvida por outras capitanias. Foram, na prática, tentativas de defesa, eu usei o termo queixa, contra os mais diversos aspectos de exploração. Na hora da tua prova, vem para o meu slide, fatores. Quais são os fatores para a revolta de Beckmann? Devido a problemas de crise no setor açucareiro, já explicamos todos, carência na região do Nordeste brasileiro, carência de abastecimento. Mostramos que não há uma comunicação com o Brasil, não há fornecimento por parte do Brasil e o que vem da metrópole é muito caro. Item importante, conflitos com os jesuítas. A prova não vai cobrar? Vai haver conflitos iminentes com o jesuíta. Aonde é
que eu encontro o índio mais fácil? Nas missões. Aonde é que o índio, entre aspas, moço, entre aspas, mocinha, aonde é que eu encontro o índio manso? Nas missões jesuíticas. Eu vou e vou invadir as missões. É extremamente importante que você também compreenda que havia ainda nesse momento um atrelamento da Igreja Católica com o reino português. Dá uma pesquisadinha. Padroado. Anota aí, padroado. No sistema de padroado, a igreja, ela aqui se submetia ao Estado português. Mas a igreja, ela vai fornecer ideologia que são pertinentes ao Estado português. Beleza? Agora, o que interessa? A carestia, a falta, a fome de recursos motiva a população a escravizar índios e expulsar os padres jesuítas. Pressionados por esse primeiro levante, os portugueses prometeram dar melhores condições. No primeiro momento, nós vamos ter um primeiro levante, não tão bem coordenado. Nós vamos ter um primeiro levante muito mais espontâneo e nós vamos bater de frente com os jesuítas. Vamos capturar, vamos expulsar os jesuítas. O governo português diz: eu tenho uma solução. Olha só, a solução é a causa imediata. Tudo que eu expliquei para vocês são causas gerais. Qual é o boom? O que é que vai acender o pavio? Em 1682, importante, o governo português cria a Companhia de Comércio do Maranhão. A ideia era o seguinte: como o Maranhão não comercializava com o restante do Brasil, nós vamos ter uma companhia que vai fornecer os produtos. Eu vou ter uma companhia que, no mínimo, 500 escravos africanos serão fornecidos ao ano, por 20 anos. Qual é a promessa? Promessa 1. Fornecer regularmente mercadorias da Europa. Destinar anualmente cerca de 500 escravos à região. Comprar os produtos agrícolas. Ei, moço, papo furado, a preço justo. É claro que Portugal não cumpriu com o acordo. Lembrando, a companhia, ela vai oferecer os produtos pelo preço que ela quer. E a companhia, ela vai comprar também os produtos pelo preço que ela impõe. Pior, não existe o fornecimento contínuo justamente dos escravos. A partir deste momento, nós vamos ter a conspiração, nós vamos ter a comunicação entre fazendeiros, comerciantes, homens que trabalhavam com o extrativismo das drogas. Este movimento é um movimento feito por uma elite. Aqui com Pantoja, sempre que você ouvir e ler elite, lembra, é um grupo privilegiado, é uma minoria que controla. Início do movimento. Aqui você vai perceber que nos últimos concursos nós não vamos ter questões cobrando quem foi que fez, como ocorreu, quem morreu. Você vai perceber que eu vou trabalhar 3 questões dos últimos concursos que eles não vão se preocupar com a guerra em si. Isso aqui te dá emoção? Ok, mas não é isso que é cobrado. Valeu? Atenção! Início, 24 de fevereiro de 1684. Aproveitamos a data comemorativa de Nosso Senhor dos Passos
E a ausência de Francisco de Sá Menezes, o governante não estava. População em festa, tropas relaxadas, tomando uma manguaça, vamos tomar o poder. Não houve uma grande resistência. Líderes, Manuel e Tomás Beckmann, mas também nós temos o Jorge de Sampaio de Carvalho e alguns outros religiosos que não eram jesuítas, comerciantes e proprietários de terra. Atenção, no momento em que eu tomo o poder, a primeira coisa que eu faço é tomar o armazém, aonde estão os produtos da companhia, e a segunda coisa que eu faço é expulsar os jesuítas. O Maranhão e o Grão-Pará têm uma vantagem. Qual é? São locais distantes, afastados, de difícil acesso. Lembra também, moço, que a comunicação não era instantânea. Ninguém tuitou, fomos invadidos. Então, vai levar um período para que tenham conhecimento que ocorreu a revolta. Lembrando que o motivo da revolta não é tomar o poder. O motivo da revolta é questionar a companhia, o monopólio, o não fornecimento de escravos e também questionar a presença dos jesuítas. Na inocência, os caras tomam o poder e enviam para Portugal seus porta-vozes. Os porta-vozes, chegando em Portugal, é claro que não serão reconhecidos, autoritarismo, e os caras já voltam presos. Você vai ter a tomada de posse do Maranhão por parte de Portugal e você vai ter a execução de alguns dos seus líderes. Lá na frente, a companhia ela será extinta. O que é que sempre você tem que analisar? Nada que nós fazemos é algo que não vai ter efeito. Os alunos me perguntam, a revolta de Beckmann, ela foi ou não foi vitoriosa? Sim, porque ela incomoda, porque ela demonstra uma insatisfação. Beleza? Sempre nas nossas videoaulas eu coloco este importante aqui, e aí você já faz um print e salva. Este importante é porque ele vai ressaltar alguns pontos que já vieram na prova. Nesse segundo conflito, liderados pelos irmãos Manuel e Thomas Beckmann, eles voltam a expulsar os jesuítas e dissolveram a Companhia de Comércio. Importa para nós, Thomas Beckmann foi a Portugal para declarar sua lealdade à coroa e denunciar a companhia. O Estado português autoritário já prende os caras. Portugal, é claro, decide não reconhecer o governo dos Beckmanns. Thomas é preso e levado ao Brasil. Outro governo foi nomeado, Gomes Freire, que com a ajuda de tropas portuguesas acabou rapidamente com a revolta. Quais são as consequências? A situação de pobreza da população do estado do Maranhão perdurou no decorrer das primeiras décadas do século XVIII. Na segunda metade desse século, a administração do Marquês de Pombal criou outra companhia, Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que também não foi nada bom, nem para o Pará, nem para o Maranhão. Ok? Você, aqui da loja, já tem, nós estamos oferecendo o Estatuto atualizado, moço, legislação institucional. Só é baixar o PDF no link da descrição. Fica ligado. O que é que você vai fazer, mocinho? Você assistiu a nossa aula?
Ei, mocinha, respira um pouquinho. Pegue as 3 questões e analise as 3 questões. Todas essas questões foram retiradas de banca, de concursos. Então, é necessário que você entenda que, não interessando a banca, saber o conteúdo, saber como interpretar o conteúdo, faz muita diferença. Ok? Primeira questão. Uma das mais conhecidas revoltas ocorridas no período colonial brasileiro, a revolta de Bequimão, envolveu, na segunda metade do século XVII, colonos do Maranhão, liderados por Manuel Beckman, contra as autoridades metropolitanas. A respeito desse acontecimento, qual acontecimento? Revolta de Beckman. Assinale a opção correta. Respirou? Vem comigo. Alternativa A. Dificuldade para a obtenção de escravos negros e alguns produtos da metrópole está na raiz do movimento. Atenção, a alternativa correta é a A. Qual é o problema de você não marcar a A? É que, às vezes, você está esperando uma frase a mais. A alternativa A está dizendo que, entre os vários motivos, eu tenho a dificuldade em obter escravo e eu tenho uma dificuldade em quê, pessoal? Em obter produtos. Não marquei essa porque não fala dos jesuítas. Olha o comando, moço. Fica ligado, mocinha. A respeito desses acontecimentos, no plural. Existem vários acontecimentos. Beleza? Respira. Não é o suficiente apenas dominar o conteúdo. Nós temos que praticar. Tranquilo. Por que não pode ser a B, moçada? Visando minimizar os efeitos da revolta, os colonos optaram pela não ocupação do armazém. Os caras tomaram o armazém. Beleza? Alternativa C. O forte sentimento religioso dos colonos explica o fato dos jesuítas terem sido mantidos livres. Jesuítas foram mortos e expulsos. Rasga daqui. Por que não pode ser a alternativa D? Ao assumir o governo local, Beckman logo resolveu os problemas que afligiam os colonos. Ele não consegue resolver os problemas porque, para eu resolver os problemas, a metrópole tem que me reconhecer. A metrópole tem que fornecer o que nós estamos pedindo. E isso não aconteceu. Por que não pode ser a E? Anistiado. Ei, moço, não houve anistia, não é isso? Os caras foram presos, enforcados. Beleza? Respira, vem comigo. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Esta frase foi atribuída a Manuel Beckman, um dos caras mais importantes da revolta ocorrida em 1684. Geralmente, quando vem um texto, ele está te fornecendo informação. Eu não gosto da questão com muitos textos. Mocinha, moço, é muito bom. Você pode perceber que na leitura, sem pressa, que na leitura, grifando os principais itens, o que é que nós queremos? Revoga o monopólio.
expulsa os índios. Nós estamos recuperando respeito. Nós vamos ter uma liberdade comercial e nós vamos poder utilizar os índios. Atenção! Assinale a alternativa que apresenta a principal motivação dessa revolta. A oposição dos jesuítas à escravização dos africanos e dos índios aldeados. Atenção, os jesuítas eram contrários à escravidão indígena, não dos africanos. Tranquilo? B. O monopólio comercial da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Assinale a alternativa que apresenta a principal motivação. Atenção, qual é a nossa motivação? Eu não quero um monopólio, eu quero comprar. Eu quero comprar por um preço justo, eu quero fornecimento de escravos. Lembrem, eu estou batendo em qual tecla? Nas várias questões de concurso, eu vou bater nesse item. Por que não pode ser assim? O projeto de criar um governo autônomo para o Maranhão, chefiado por Manuel Beckmann. Se essa questão estivesse certa, se essa alternativa estivesse certa, a revolta não era nativista. Se a proposta dos irmãos era um governo autônomo, eu estou me separando do Brasil de Portugal. Tranquilo? Entendeu? Alternativa D. A expulsão dos holandeses do estado do Maranhão para controlar a produção açucareira, né? Anacronismo, já aconteceu isso. Os holandeses já tinham sido expulsos. A eliminação do pacto colonial. Nós não queremos o fim do pacto colonial. Quem somos nós, colonos? Nós queremos menos. Nós queremos menos. Queremos poder dialogar. Queremos também o fornecimento de escravo. Aprovação é tua verdade. Vem comigo, moço. Fica aqui. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. As duas principais reivindicações do líder da revolta que leva seu nome são: você percebe que, volta lá depois, que eu tenho duas reivindicações, que eu venho repetindo esse tempo todo, moçada. A revogação do monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e a expulsão dos jesuítas, que se opunham à escravidão indígena. Alguém está pensando, é assim mesmo, Pantoja? Sim. Vem para a loja, vem com esta equipe imbatível que nós vamos tornar a sua vida muito mais tranquila. Fácil nunca. O concurseiro, ele não quer nada fácil, ele quer ser aprovado. Alternativa B, a saída dos portugueses do Grão-Pará e Maranhão. O cara está dizendo aqui que eu quero expulsar os portugueses do Grão-Pará e Maranhão. Viagem. C, a repressão ao contrabando estrangeiro. O cara está dizendo que a revolta de Beckmann é uma revolta para impedir piratas, contrabando. Sabemos que não é isto. Alternativa D, a expulsão dos holandeses do Nordeste, que monopolizavam o comércio do açúcar, e a reedição da Guerra Justa, que proibia a escravidão indígena. Professor Pantoja falou sobre isso hoje, né? A Guerra Justa é uma justificativa para eu obter escravo. E o Pantoja falou o quê? Dá uma lidazinha, né? Na questão do resgate e da Guerra Justa. A alternativa é a revogação do monopólio comercial da metrópole sobre o Norte e Nordeste, a proibição
para importar escravos negros. Ei, moço, eu preciso de escravos. Um dos motivos da revolta é justamente o quê? Não ter fornecimento de escravo. Muito obrigado. Coloca aí, por favor, que valeu. Coloca o que ajudou vocês e vem para a loja. Aprovação é a sua verdade. Valeu, moço. Até mais.